Bom, pessoal, dando continuidade, no vídeo anterior eu terminei falando sobre alguns precedentes e súmula do STF que nos indicam algumas hipóteses onde não é cabível o habeas corpus. Então, para a gente poder se situar, eu estou falando agora da adequação do habeas corpus. Falei então que o habeas corpus não é adequado como substituto de um recurso, somente o STF e o STJ têm admitido o conhecimento de ofício quando estivermos diante de uma decisão absolutamente legal ou teratológica, ok? E também falamos sobre a inadmissibilidade do habeas corpus nas hipóteses de pena de multa somente. Também falamos da inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese ali onde seja cabível a revisão criminal. Então, a revisão criminal o habeas corpus não pode substituir a hipótese de revisão criminal, ok? Seguindo aí, agora vamos falar sobre a súmula 694 do STF. Então, súmula 693 e agora a súmula 694 do STF. A súmula 694 do STF diz que ela não admite, certo? Não será admitido o habeas corpus no caso de pena privativa de liberdade já cumprida. Ou seja, a pena que já foi cumprida, eu não posso mais me valer de habeas corpus para impugnar, por exemplo, uma nulidade de um processo onde a pena já foi cumprida. Ok? Então, não é admissível aí habeas corpus nessa hipótese. Atenção, pessoal. Agora vamos trabalhar com algumas questões procedimentais. Perfeito? Atenção para a nomenclatura dos sujeitos ativo e passivo no habeas corpus, ok? Vamos entender o porquê que a atenção a essa nomenclatura é muito importante. Você não pode errar a nomenclatura na sua peça de habeas corpus, perfeito? Vamos entender aí o que eu quero dizer por nomenclatura. Legitimados ativos, pessoal, para propor o habeas corpus, tendo em vista que trata-se de uma ação popular, qualquer pessoa é legítima. E aqui, quando eu falo qualquer pessoa, eu estou falando pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica também pode impetrar habeas corpus em favor de alguém. Então, os legitimados, estamos falando então em qualquer pessoa física ou jurídica. Então, a pessoa que promove o HC, a pessoa então que propõe o HC, a ação constitucional de habeas corpus, ela é chamada de impetrante. Então, quem propõe o HC é o impetrante. Mas atenção, nem sempre o impetrante será o beneficiário do habeas corpus. Explico isso. Veja, qualquer pessoa pode ajuizar o habeas corpus em nome de alguém. Logo, se eu ajuizo um habeas corpus em nome de um cliente meu, eu sou o impetrante. E o meu cliente é o paciente. É possível também que eu impetre um habeas corpus no meu nome. Então, ao mesmo tempo, eu serei paciente e impetrante. Mas atenção, nem sempre o impetrante será o paciente. O paciente, portanto, é a pessoa que promove o habeas corpus. O paciente é a pessoa que será beneficiada pelo habeas corpus. O paciente é quem sofre ameaça à liberdade. Então, somente cabe impetração de habeas corpus para beneficiar pessoa física. Pessoa jurídica, atenção, pessoa jurídica nunca será paciente em habeas corpus. O paciente será sempre uma pessoa física, porque somente pessoas físicas podem sofrer lesão à sua liberdade de locomoção. Perfeito? Legitimado passivo, então nós vimos aí legitimidade ativa. Teremos o impetrante, que é quem propõe o habeas corpus. Teremos o paciente, que é quem sofre a violência ou grave ameaça, e em relação a ele que será proposto o habeas corpus, para beneficiar ele, o paciente. Nem sempre impetrante e paciente serão as mesmas pessoas. Por fim, vamos falar agora sobre o legitimado passivo, ou seja, quem estará no polo passivo dessa ação constitucional de habeas corpus.
a autoridade coatora, ok? Atenção, a autoridade coatora sempre será ali, estará no polo passivo do habeas corpus. Quem é a autoridade coatora? A autoridade coatora, somente, atenção, a autoridade coatora é aquela autoridade, é aquele indivíduo que pratica um ato ilegal. É aquele indivíduo que pratica o ato coator, ou seja, o ato de coação à liberdade individual. Logo, só pode praticar ato coator ilegal aquele que, de certo modo, tenha poderes para tanto. Poder de mando, poder de gerência, enfim. Sempre a autoridade coatora será alguém que tem poder de mando. Afinal de contas, é só quem manda, quem tem poder de mando, que pode privar de liberdade, privar o direito de locomoção de alguém. Perfeito? Então, atenção, o legitimado passivo é sempre a autoridade coatora. E outra questão muito importante, é a autoridade, e não o órgão ao qual ela está vinculada. Então, por exemplo, se eu tenho um delegado de polícia que pratica um ato ilegal contra um indivíduo preso na delegacia, quem é a autoridade coatora? É o delegado de polícia ou a polícia civil? É o delegado de polícia. Se eu tenho um juiz que pratica um ato ilegal numa audiência de instrução e julgamento, quem é a autoridade coatora? É o poder judiciário ou é o juiz? É o juiz, é a pessoa. Então, cuidado. A autoridade coatora será sempre a pessoa que praticou o ato ilegal. Atenção! Particular, uma pessoa particular, ok? Pode praticar ato coator? Porque, veja, é muito fácil nós imaginarmos um ato coator sendo praticado por um delegado de polícia, por um fiscal, por um juiz, por um policial militar, por um policial civil, enfim, é muito fácil nós visualizarmos a prática de um ato coator feita por um indivíduo, por um servidor público que tenha poder de mando, enfim, poder de determinação. Mas quando nós falamos e fazemos essa indagação ao aluno, e vem cá, pode uma pessoa física, privada, comum, que não é servidor público, praticar um ato coator passível de ser contra-atacado através do habeas corpus? A resposta é sim. Então anotem aí, nós temos no STF dois importantes precedentes. É o HC 72.391-8, atenção, HC 72.391-8 e HC 75.347-7. Esses dois precedentes do STF admitem a impetração de habeas corpus contra clínicas de dependentes químicos. Aquelas hipóteses onde o dependente está lá na clínica, mas ele não quer mais continuar lá. Então é possível o ajuizamento de habeas corpus contra o diretor, enfim, o responsável médico dessa clínica, buscando restabelecer a liberdade, o direito de locomoção desse indivíduo que se encontra privado de sua liberdade numa clínica de dependência química. Então atenção, a autoridade coatora pode ser também uma pessoa particular e não um servidor público? Pode. E aí eu trouxe o exemplo para vocês das clínicas de recuperação. Nós no STF temos o HC 72.391-8 e o HC 75.347-7. Anotem, depois leiam esses julgados, ok? Vamos falar agora sobre a competência. Então nós vimos lá a legitimidade ativa, vimos lá a adequação, vimos a legitimidade passiva, agora vamos falar sobre a competência. Quem é competente para julgar habeas corpus? Quem é competente para julgar habeas corpus? Ok? A competência será ou da justiça comum ou da justiça comum estadual ou da justiça comum federal. Ok? Então, sempre que nós estivermos diante de um crime cuja competência para julgamento é da Justiça Federal, nós então estaremos diante de um habeas corpus na Justiça Federal. Se nós estivermos diante de um crime cuja competência é residual, é da Justiça Comum Estadual, estaremos diante, então, portanto, de um habeas corpus cuja competência se dará pela Justiça Estadual. Então, além da Justiça Criminal, surge uma outra indagação. É possível a Justiça Civil ajuizar, uma Justiça Civil
um juiz civil julgar um habeas corpus, é perfeitamente possível. Imagine uma prisão civil do devedor de alimentos. O juiz da vara de família pode julgar o habeas corpus e estabelecer a liberdade dele. Perfeito? Imagine então essa hipótese onde um juiz da vara civil vai julgar um habeas corpus. Agora, questão interessante é, um juiz da justiça do trabalho pode julgar habeas corpus? Uma questão interessante. A jurisprudência, de forma geral, entende que não é cabível, certo? Habeas corpus na justiça do trabalho. Mas há alguns que ainda entendem, naquelas hipóteses onde tem, por exemplo, crime contra as relações de trabalho. Mas, no nosso entendimento, eu me filio à corrente majoritária no sentido de que não é possível habeas corpus por juiz na justiça do trabalho. Perfeito? Bom, a competência, pessoal, ela vai observar o critério de território e hierarquia. Então, são dois critérios que vão ser observados para a fixação de competência do habeas corpus. Então, atenção. O primeiro critério mais importante é o critério da hierarquia. Ou seja, sempre que você estiver diante de uma situação de habeas corpus, você vai pensar quem é o órgão hierarquicamente superior. Ou seja, acima desse indivíduo que praticou esse ato coator, quem dentro da estrutura hierárquica está acima dele? E a resposta, sendo acima dele, é para quem você vai endereçar o seu habeas corpus. Exemplo, um ato coator praticado por um delegado de polícia. Quem está acima do delegado de polícia? O juiz de direito. Então você vai ajuizar o seu habeas corpus não no Tribunal de Justiça. Esse habeas corpus vai ser endereçado a uma das varas criminais. O habeas corpus será endereçado a uma das varas criminais. Perfeito? Caso a autoridade coatora seja o juiz de direito, acima do juiz de direito, quem nós temos? Nós temos o Tribunal de Justiça. Logo, acima do juiz de direito, Tribunal de Justiça, endereçarei o meu habeas corpus para o presidente do Tribunal de Justiça. Agora, vamos supor que o presidente do Tribunal de Justiça ou qualquer desembargador do Tribunal de Justiça é a autoridade coatora. Quem está acima do Tribunal de Justiça? O STJ. Então, eu vou agora propor então esse habeas corpus no STJ, apontando a autoridade coatora, o juiz do Tribunal de Justiça. Então, perceba que é o critério hierárquico. Quem estiver acima é competente para o julgamento daquele habeas corpus. Além disso, o critério territorial. Então, logicamente, um crime cometido aqui no Espírito Santo não tem como impetrar um habeas corpus na Justiça em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu tenho que primeiro entrar com habeas corpus aqui, enfim, para depois buscar o STJ, através do recurso ordinário, enfim. Mas a competência territorial também segue aquela mesma regrinha que nós vimos de competência lá no processo criminal. Perfeito? Lá no processo penal. Bom, caminhando para o fim, vamos falar agora rapidamente sobre o procedimento. Ok? Como que se dá então o procedimento do habeas corpus? O habeas corpus se dará então através do ajuizamento da protocolo da petição inicial. Depois do protocolo da petição inicial, será feito pelo juiz, será feito um pedido de informações à autoridade coatora, ou seja, o juiz recebe aquele habeas corpus, ou o Tribunal de Justiça recebe aquele habeas corpus, e intima a autoridade apontada como coatora para que ela se manifeste, para que ela preste informações a respeito daquilo que está sendo falado no habeas corpus. Ora, se no habeas corpus é dito que o delegado de polícia ou os policiais agrediram o indivíduo na delegacia, o juiz então vai requerer que seja prestado informações a respeito daquela alegação que é feita no habeas corpus. É o que nós chamamos de pedido de informações à autoridade coatora. Ok? Bom, depois de feito o pedido de informações à autoridade coatora, a autoridade coatora, logicamente, ela vai prestar essas informações, ou seja, protocolo inicial, juiz ou desembargador intima a autoridade coatora para que a autoridade coatora se manifeste. Depois que ela se manifestar, então, vai ser então oferecido um parecer pela Procuradoria de Justiça. Então, o Procurador de Justiça, ele então vai dar um parecer concordando ou discordando do pedido de habeas corpus. E aí, então, após esse parecer, será marcada uma data para julgamento. Perfeito? Uma questão importante dentro desse procedimento é sobre a possibilidade ou não do cabimento de pedido liminar, ok?
É possível nós pedirmos uma antecipação de tutela, uma liminar em sede de habeas corpus? A resposta é sim. Ou seja, por analogia àquilo que acontece com o mandado de segurança, onde a lei expressamente autoriza a concessão de mandado de segurança em sede liminar, por analogia, também se aplica o pedido liminar em sede de habeas corpus, ok? Então, é possível pedir uma liminar em habeas corpus, uma antecipação de tutela? Sim, perfeitamente possível. Então, anotem aí, artigo 7º, inciso 3, da Lei 12.016 de 2009, ok? Que é a lei que regulamenta o julgamento do mandado de segurança. Então, sim, é possível liminar em habeas corpus. O fundamento jurídico, artigo 7º, inciso 3, da Lei 12.016 de 2009. Atenção! Se na sua prova você for fazer um habeas corpus e tiver a possibilidade de fazer um pedido liminar, você vai fundamentar o seu pedido liminar com o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Então não esqueçam disso. Você vai obrigatoriamente citar o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009 para justificar o seu pedido liminar. Perfeito? Bom, finalizando aqui, quais são as provas? Quais são as provas que podem ser apresentadas no habeas corpus? Muito importante. O habeas corpus não admite o elastecimento probatório, não admite a produção de provas como acontece no processo pelo rito comum ordinário, na instrução onde eu posso ouvir testemunhas, enfim. Ali, a prova ela deve ser apresentada de imediato. Então, no habeas corpus, você, tudo que alegar, tem que comprovar. Então você tem que levar documentos, papéis, vídeo, enfim, documentar o seu habeas corpus, instruir o seu habeas corpus com todas as provas daquilo que você tem alegado. Se você alega a prescrição, você tem que de algum modo demonstrar ali no processo, no seu habeas corpus, que houve a prescrição. Se você diz, por exemplo, que você busca com o seu habeas corpus anular uma decisão judicial dizendo que o juiz não fundamentou a decisão, no seu habeas corpus você vai ter que juntar o que? A cópia da decisão. Então, atenção, as provas do inquérito policial, do habeas corpus, são provas pré-constituídas. Eu já tenho que levar de imediato essas provas para dentro do habeas corpus, porque é um procedimento enxuto. Não vai ser permitido uma prorrogação probatória, um elastecimento probatório. Perfeito? Então, com isso a gente fecha o estudo doutrinário, o estudo prático do estudo assim, conceitual do habeas corpus. E aí, pessoal, uma dica para vocês, para a nossa aula, sempre que eu ministro aulas de habeas corpus, meu livro base sobre habeas corpus, o livro que eu uso para dar aula também no dia a dia da minha prática criminal, é o livro, então, aqui do professor Alberto Zacarias Toron, Habeas Corpus, Questões Controvertidas e do Processamento do Right. Então, é um livro muito bom, é um livro que traz ali todo o ensino, toda a doutrina, faz uma abordagem histórica do habeas corpus, enfim, e é muito importante para você que vai fazer exame de ordem, você tem em mãos, até para quem vai advogar posteriormente na área criminal, esse livro é indispensável, perfeito? Bom, para a gente fechar, vamos trabalhar aqui rapidinho com a estrutura do habeas corpus. Afinal de contas, como se dá então a estrutura do habeas corpus? Eu quero trabalhar com vocês agora aqui rapidamente sobre a estrutura do habeas corpus, a peça de habeas corpus, ok? Vamos entender aqui a estrutura, passar para vocês aqui de uma forma bem objetiva, como é a nossa proposta, ok? A peça de habeas corpus. Vamos lá. O habeas corpus, pessoal, ele, de certo modo, ok? Ele, de certo modo, vai ter uma estrutura muito simples, como uma petição inicial daquelas que você conhece lá no processo civil, certo? O habeas corpus ele vai ter sempre o endereçamento. Então, atenção. O endereçamento ele poderá ser então endereçado para o juiz de direito da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Também é possível o encaminhamento do habeas corpus, o endereçamento para a Justiça Eleitoral. Esqueci de comentar com vocês, mas se nós tivermos, por exemplo, um crime eleitoral, esse habeas corpus será julgado na Justiça Eleitoral. Então, o endereçamento, Justiça Comum ou Justiça Especial. Justiça Comum pode ser Justiça Federal ou Estadual, e Justiça Especial, Justiça Eleitoral ou também a Justiça Militar, ok? Também a Justiça Penal Militar. Então, endereçamento, aqueles espaçozinhos de 10 linhas, e aí você vai vir
qualificação do impetrante. Então, diferente do que você faz, por exemplo, nas petições iniciais, onde vai ver o seguinte: fulano de tal, brasileiro, tal, vem por meio de seu advogado. Não. Na petição de habeas corpus você vai colocar o seguinte: qualificação do indivíduo, nome, nacionalidade, idade, estado civil, endereço, ok? Então, esse indivíduo aí é o impetrante. Então vai estar, por exemplo, Carlos Bermudes, brasileiro, advogado, enfim, todas as minhas informações, ok? Vem nos termos do artigo, como disse para vocês, 647 e artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, ok? Impetrar ordem de habeas corpus em favor do paciente, e aí você vai escrever. Ou seja, primeiro eu qualifico o impetrante, depois de identificado o impetrante, eu vou agora dizer quem é o paciente. Então, fulano de tal, impetrante, vem nos termos do artigo 647 seguinte do CPP e artigo 5º, inciso 68 do Código de Processo Penal, impetrar ordem de habeas corpus em favor de. E aí você vai narrar dos fatos, narrar de forma sucinta, direta e objetiva. Dos fundamentos jurídicos, você vai apontar a autoridade coatora. Sempre no seu habeas corpus você tem que abrir um tópico bem assim, ó. Antes de você fazer a fundamentação jurídica, você vai colocar do ato coator e da autoridade coatora. Você vai dizer: a autoridade coatora é fulano de tal e o ato coator é esse. Ponto. Em um parágrafozinho você diz quem é a autoridade coatora e qual é o ato coator. Depois você vem para os fundamentos jurídicos. Na fundamentação jurídica você vai dizer o porquê que aquele ato é ilegal e por que deve ser concedida a ordem. E ao final você vai pedir, fechando ali o seu pedido, ele deve ter a seguinte redação. Então é importante que o seu pedido tenha a seguinte redação: diante do exposto, vem requerer que, após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, com base nos artigos 657 e 648, inciso 1 do Código de Processo Penal, decretando-se a cassação da sentença proferida contra o paciente e a expedição de alvará de soltura com medida inteira de justiça. Então, você vai sempre pedir a expedição do alvará de soltura, caso ele esteja preso, ok? Ou caso ele esteja solto, você vai então pedir o habeas corpus preventivo, dizendo então que seja expedido salvo conduto em benefício do paciente. Então atenção, quando o réu estiver preso, o seu habeas corpus tem que pedir o alvará de soltura. Quando o acusado estiver solto, você vai pedir então o salvo conduto, porque estamos diante de um habeas corpus preventivo. Então, habeas corpus preventivo, você pede salvo conduto. No habeas corpus repressivo, você pede expedição de alvará de soltura, porque a finalidade do princípio do habeas corpus é soltar, ok? É acabar com a privação de liberdade ilegal, ok? Bom, então não deixem de ler aí também o artigo 648 do Código de Processo Penal, que vai tratar ali o que entende-se por coação ilegal, enfim. Então, a estrutura do habeas corpus é muito simples: é o endereçamento, espaços de 10 linhas, qualificação do impetrante, depois qualificação do paciente. Então, fulano de tal, brasileiro, vem nos termos do artigo 647 seguinte do Código de Processo Penal, do artigo 5º, inciso 68, impetrar a ordem de habeas corpus em favor de, e aí você vai colocar em favor do paciente fulano de tal, vai dizer ali, ok? Narrativa dos fatos. No direito, você vai abrir um tópicozinho e vai dizer da autoridade coatora e do ato coator, identificou quem é a autoridade coatora, identificou quem é o ato coator, fundamentação jurídica e pedidos. Habeas corpus repressivo, pede expedição de alvará. Habeas corpus preventivo, pede expedição de salvo-conduto. Perfeito? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, estou à disponibilidade de vocês através do WhatsApp, enfim, na plataforma da faculdade. E só me procurar que a gente vai então sanando as dúvidas, perfeito? Ainda essa semana eu vou postar então uma peça para que vocês possam fazer já valendo aí de atividade avaliativa para o segundo bimestre. Atividade avaliativa aí, a primeira atividade avaliativa, perfeito? Um abraço a todos, até mais.